Oi, pessoal, tudo bom? Oi, pessoal, beleza? Então, o assunto de hoje, a gente, na verdade, vai falar sobre carteira de motorista e a pessoa com deficiência. E para isso, a gente trouxe o especialista, o Dr. Alberto Francisco Sabag, mais conhecido por mim como meu pai, né? Que vai falar pra gente, vai explicar pra gente todas essas questões de carteira de motorista, documentação, quem tem direito e quem não tem direito. Pai, quem é que tem o direito à carteira de motorista especial, né? Tem direito a essas isenções? Bem, o Código de Trânsito Brasileiro, que é uma lei e resolução federal, ele só obriga a pessoa a dirigir o carro apropriado ou adaptado, conforme se diz, quando a pessoa tem uma deficiência motora dos órgãos que vão efetivar a condução do veículo, quer dizer, braços e pernas. E essa deficiência tem que ser moderada ou grave. Isso quer dizer, não é qualquer problema articular, ou na coluna, ou nas mãos, ou nos joelhos, nos pés, que vai obrigar com que o médico coloque na carteira que seja condução exclusiva do carro automático, com direção hidráulico-elétrica, ou com as devidas adaptações veiculares para suprir aquela deficiência. Então, fundamentalmente, a pessoa precisa de mudar a sua carteira de habilitação para uma carteira especial. É uma carteira para DF, como se diz, para deficiente físico motor. Muitos procuram, são pessoas que perdem um olho, ou pessoas que não têm acuidade auditiva, ou surdos, se poderiam realmente constar como motoristas especiais. Por quê? Porque em cima dessa obrigatoriedade existem as isenções de impostos, taxas, liberação de rodízios e vagas especiais. Faz com que muita gente procure. Então, antes de procurar um médico, a pessoa tem que saber se realmente ela se enquadra como deficiente físico. Não pode simular, não pode só querer, tem que fazer um exame de análise, de autoconsciência, para ver se realmente ela tem Uma deficiência. uma deficiência. Doutor, eu queria, perguntar, por exemplo, eu sou deficiente visual, né? Então eu não consigo dirigir, não é uma boa ideia, não tem como. Não vai dar muito certo. Melhor não. Mas, por exemplo, né, se eu quiser, né, por exemplo, vamos supor, eu quero adquirir lá um automóvel, né, mas não vai ser que vai dirigir, no caso seria uma terceira pessoa, né? Eu tenho, né, no caso, essas pessoas que não são condutores, né, conseguem essas mesmas isenções? Como é que funciona nesses casos assim? Sim, existe a lei que também ela dá o benefício para a compra de veículos para não condutores. O que são os não condutores? São pessoas que, se forem ser submetidas aos exames de habilitação, elas serão reprovadas, estarão inaptas para conduzir veículos. Os não condutores, existem algumas categorias. Aquele não condutor por deficiência visual não é aquela pessoa que tem qualquer problema visual. É praticamente a pessoa que está no código de cego. Entendeu? Visão subnormal extremamente grave, em que o melhor olho enxerga 10%, e que o campo de visão, que o campo visual, esteja em torno de 20 graus, quer dizer, a pessoa praticamente enxerga só o túnel, né? A visão em túnel, quer dizer, só enxerga o espaço muito limitado, ela não tem a visão periférica. Esses são para os deficientes visuais. E os deficientes físicos, eles se enquadram como não condutores, para ser bem simples, aquelas pessoas que não têm autonomia nenhuma para andar, para manipular os mecanismos e os controles de dirigibilidade. Então, são pessoas que têm deficiências motoras
graves, amputados, pessoas que tiveram derrames, pessoas que praticamente não conseguem, por meios próprios, se locomover. Paralisado cerebral. Depois nós vemos, sim, existe as deficiências também decorrentes de vários tipos de problemas. Você tem a paralisia cerebral, você tem os derrames, a pessoa fica praticamente impossibilitada, não só de locomoção, mas também de discernimento. Você tem casos realmente clínicos muito graves, e nessa categoria de deficiente físico também tem que observar que muitas pessoas procuram, essa senhora idosa, ela não dirige. Não é esse o foco. O foco é dar para aquelas pessoas que realmente a família tem que transportar. Cadeirantes se enquadram nisso. A pessoa, quando é habilitada e tem uma doença grave e perde praticamente as condições de poder continuar dirigindo, ela entra como não condutor. E tem as deficiências mentais, que são os autistas, o quadro de autismo, e os problemas mentais, deficiência mental severa, profunda ou grave. E aí essa deficiência tem que ter se manifestado antes dos 18 anos de idade. Ou é congênita, ou essa deficiência pode ter sido adquirida. Então, muitas pessoas também procuram com deficiência mental, o quadro de Alzheimer não se enquadra, porque ela se manifestou depois dos 18 anos de idade. Quadros psiquiátricos, os mais variados, se ele se manifestou depois dos 18 anos de idade, ele não se enquadra. E muitos quadros que têm alguns problemas, mas não caracterizam uma deficiência mental. Por exemplo, tem crianças que têm epilepsias. Então, elas não são deficiente mental severo só porque tem epilepsia. E por aí vai. É muito extenso o número de doenças e de condições clínicas que acarretam o quadro de deficiência mental. E o quadro de autismo ele é muito típico. É um diagnóstico realmente que já vem pronto. E tem os dois tipos, aquele que se manifesta antes dos 3 anos e o atípico, que é outro tipo de autismo. Mas o autismo também, basicamente, ele se manifesta em crianças. A síndrome de Down também tem direito, né? Certo. Os quadros sindômicos, como a síndrome de Down e outras, por exemplo, microcefalias, outras doenças mentais, que elas se manifestam como deficiência mental. Então, aí sim, você vê que a pessoa não tem condições de dirigir. Por exemplo, uma pessoa com síndrome de Down não poderá ser habilitada, porque o exame para habilitação para motorista é exame de aptidão física e mental. Então aí entra o caso, tem deficiência física motora, ele se enquadra como condutor. Tem deficiência física motora grave, não vai conseguir dirigir, enquadra como não condutor, pode ser adquirida como pode ser congênita. E os casos de não condutores, por princípio, são aquelas pessoas que não têm condições de dirigir desde a infância, a maioria dos casos. Ou aqueles que adquiriram deficiências físicas motoras na idade adulta, mesmo que já tenham sido condutores. Para resumo isso. O grande problema é que as pessoas hoje, elas simulam, elas querem obter os recursos que foram criados por lei para pessoas com deficiências, e não justificam. É claro que nós temos uma situação intermediária, que são aquelas deficiências físicas moderadas. Então aí sim, aí poderia realmente abrir um leque enorme para questionamentos. Mas aí os exames, como tem pessoas que têm múltiplas lesões, tem no ombro, tem na cervical, tem no joelho, tem doenças reumáticas, doenças autoimunes, que realmente a pessoa acaba se enquadrando, mas isso deverá ser feito criteriosamente. Não é o caso de chegar uma pessoa, teve um conhecido meu que teve um problema na coluna e conseguiu. Tem que ver qual o problema, se são hérnias realmente importantes, crises sucessivas, cirurgias e exames comprobatórios que existe uma deficiência motora ou sensitiva, sensorial,
Ou então você é uma pessoa que chega lá com alguma protusãozinha, um probleminha qualquer, ah não, porque o vizinho conseguiu, eu também quero. Não é assim que funciona. Existem muitos casos, vamos dizer, de um exemplo típico, clássico, antigo, é da mastectomia. A mulher faz a cirurgia da mama, só que não é a mama em si que é o problema. O problema é que no quadro de câncer de mama, além da mama, você tem que entrar na axila para tirar linfonodo, você pode realmente ocasionar lesões do plexo braquial. A quimioterapia pode realmente ocasionar uma polineuropatia pela quimioterapia. A radioterapia, onde é feita naquele lugar, realmente pode afetar tanto a parte muscular quanto terminações nervos nervosos, o que leva realmente à perda de força e sensibilidade naquele membro superior aonde foi feito. Então, chega lá, eu tive câncer de mama, eu tenho direito. Não. É a sequela. Tem que ver a sequela do tratamento. Sim. Isso. Então tá, gente, eu vou deixar aqui no card o canal dele, tá? Da parte você tem também, falando sobre medicina de trânsito. E aqui embaixo eu vou deixar o e-mail de contato para quem quiser tirar dúvida. Só escrever que a gente responde para vocês, tá bom? Beijo e até semana que vem. Tchau, tchau, gente. Valeu. Tchau, gente.